Olha aí, pessoal, o round 2 do Fogo do Parquinho, aquela relação estremecida que está se desenvolvendo entre o STF e o Congresso Nacional, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do round 1, que no caso foi a decisão do Flávio Dino, uma decisão monocrática, bloqueando as emendas parlamentares ali, uma parte dos valores, pelo menos ali, né? É um tipo específico. E então houve um desdobramento no Congresso Nacional em resposta a isso aí, no caso, uma movimentação para que houvesse ali a devolução, a suspensão de uma MP que favorecia o Poder Judiciário liberando alguns recursos, né? Pois bem, eu tinha falado naquele vídeo que um acordo parecia estar sendo costurado entre o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né? E também o senhor Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF. Pois bem, a coisa não seguiu nesse rumo aí, o STF dobrou a aposta e a maioria dos ministros votou de forma parecida, semelhante ou idêntica ao Flávio Dino nesse ponto aí, e em resposta, o pessoal do Congresso Nacional, especialmente o Arthur Lira, que é quem está encampando esse embate com o STF, resolveram desengavetar duas PECs que atingem diretamente o poder do STF. Tá muito divertido ver essa história e volto a dizer aquela frase, aquele bordão que se encaixa bem nesse período aqui, nesse tipo de situação, né? Vendo essa briguinha entre STF e Congresso Nacional, o que eu tenho a dizer é: briguem, desgraçados, briguem! Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu tinha adiantado no vídeo anterior sobre o tema, isso não é tiro, tá? É foguete, se estiver aparecendo aí no vídeo, né? Campanha eleitoral é uma tragédia sempre. Mas então, eu já tinha falado no meu vídeo anterior que o Arthur Lira tinha se comunicado de acordo com conversas de bastidores, isso aí, obviamente, não são informações oficiais, mas ele já havia se comunicado com o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, reclamando desse ponto, falando que iria colocar em votação a MP que liberava uma grana para o Poder Legislativo, aliás, para o Poder Judiciário, 6 milhões só para o STF e tudo mais ali. Supostamente havia sido costurado um acordo entre eles, só que talvez o Barroso tenha esquecido de combinar com os outros ministros, não sei muito bem, porque essa decisão monocrática do Flávio Dino, que ele tomou ali, e o pessoal, é uma medida liminar, né, provisória, por enquanto o plenário não termina de julgar. Acontece que esse julgamento começou hoje, né, sexta-feira, dia 16 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e já tem 6 votos a favor da medida da decisão do Flávio Dino. Ou seja, já tem maioria estabelecida, ainda que todos os demais votantes se posicionem contra o Flávio Dino nessa história, ainda assim a decisão dele vai se tornar definitiva de fato aí, né? Então, você pode ver aqui o placar, né? Os que votaram até o momento. É engraçado, né? Como essas coisas caem na pessoa certa. Impressionante esse sistema. Não sei como é que funciona, se é sorteio, mas caramba, o negócio lá da desoneração da folha de pagamento, que favorece o governo, obviamente, caiu no colo do Cristiano Zanin. Olha que coincidência, né? Agora essa história aqui, que obviamente é interessante para o STF e para o governo Lula por desmoralizar o Congresso Nacional, enfraquecer o Congresso Nacional e melhorar também a questão orçamentária do Lula, caiu no colo do Flávio Dino, que por sinal é o relator do caso, obviamente, para o julgamento no plenário, né? Mas então, votaram a favor aqui da suspensão, ou seja, de acordo com o entendimento do Flávio Dino, né? O próprio Flávio Dino, obviamente, o Xandão, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, até aí nenhuma surpresa. André Mendonça, eu diria que é a surpresa maior nessa história aqui, né? Então, o próprio Barroso não se posicionou a respeito. Quero ver qual que vai ser o posicionamento dele, se ele vai
embarcar no apoio ao Flávio Dino e vai sacanear ainda mais o Congresso Nacional, né? Então, eu acho que isso aqui ainda vai acontecer hoje, né? Tô gravando isso aqui à noite, eles têm aí até a meia-noite para votar, né? Então falta Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e o Roberto Barroso, que é o presidente aí, né? Então, de forma geral, o que o Flávio Dino fez foi suspender as emendas impositivas, manteve só as chamadas emendas PIX aqui, né, para obras em andamento ou calamidades, né? Isso ele determinou lá no dia 8 de agosto e, obviamente, foi um tapa na cara do Congresso Nacional, sem dúvidas, né? E uma ultrapassagem gigantesca da autonomia das atribuições do STF. Desde quando o STF se mete em assuntos orçamentários? Isso aí é papo do Executivo com o Legislativo, né? Mas você sabe como a coisa acontece. Quando o governo Lula não consegue negociar, não consegue articular com o Congresso Nacional, ele vai para o STF resolver a questão no tapetão, né? E aí, o que fazer? Bem, Arthur Lira decidiu também dobrar a aposta. Deu um recado para o STF, o recado não surtiu efeito, agora ele volta às cargas também, fazendo das suas. E é interessante, agora a gente meio que sabia na época, né? Porque essas PECs aqui estão circulando, uma delas aqui, né? Aliás, as duas estão engavetadas há algum tempo. Aí fica a questão, por que isso foi engavetado lá atrás? As PECs são muito boas, por sinal. Por que elas foram engavetadas, né? Bem, agora a gente sabe. Elas foram engavetadas para serem usadas como arma, como negociação com o STF, uma forma de ameaçar o STF. Porque olha o que elas dizem de forma específica aqui, né? A PEC 8 de 2021 começou lá no Senado Federal, tramitou por lá e tudo mais, foi aprovada e chegou na Câmara dos Deputados no ano passado e travou, tá lá parada, estacionada na Câmara dos Deputados desde então, serve para justamente limitar as decisões monocráticas dos ministros do STF, né? Decisão monocrática é aquela que é tomada por um ministro e já tem efeitos imediatos sem que os demais avaliem o caso. Depois isso vai para o plenário, né? Acaba sendo uma forma de agilizar vários pontos, várias questões. Basta que essa decisão caia no colo de um ministro favorável ao que ela está solicitando. Os ministros ali pensam de forma muito variada, essa é a verdade, não tem nada técnico ali, é tudo político participando do STF, então isso acaba sendo um atalho para especialmente o poder executivo, mas também partidos que querem impor uma agenda e não têm representatividade suficiente no Congresso Nacional, etc, né? Então, o que acontece? Essa especialmente aí, né, ficou ainda mais, a necessidade de destravar essa PEC ficou mais gritante com essa decisão do Flávio Dino, né? Aquela história, agora que doeu no do Congresso Nacional, eles resolveram andar com essa história aqui, né? Então, alguns deputados já tinham defendido liberar essa PEC aqui no decorrer da semana, mas aí o Arthur Lira falou que, não, olha só, vamos segurar um pouquinho a história, vamos aguardar um pouco mais o desenrolar dos fatos aí, né? Falou que era um momento de cautela. Só que a situação piorou quando foi mantida essa questão aí do limite do uso das emendas PIX, né? Aí o Arthur Lira se reuniu com os líderes partidários e tudo mais, prepararam uma retaliação aí, né? Só que o Arthur Lira deu aquele recado da MP e preferiu esperar as decisões do STF a respeito da medida do Flávio Dino aí, né? Só que o STF já formou a maioria, portanto, aí a coisa ficou ainda pior, portanto, né? Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, ainda não votou, mas ele recusou o pedido do Congresso Nacional de suspender 4 decisões do Flávio Dino que se relacionam à questão das emendas aí, né? Então, além disso aqui, além dessa PEC, que é a 8 de 2021, que eu acho extremamente importante, tem também uma PEC, a PEC 28 de 2024, que permite ao Congresso Nacional anular uma decisão do Judiciário. Aqui, né, não está falando especificamente do STF, não sei se
algo específico do STF ou de outras cortes, outros níveis, outras instâncias, né? Mas permite ao Congresso anular decisões aí se os deputados e senadores, imagino que seja uma votação conjunta, né, considerarem que tal decisão ultrapassa a competência dessa corte, né? E aí, em relação ao STF, é algo bastante necessário, é fundamental, eu diria, estabelecer um limite para a atuação do STF e haver algum poder que consiga, de forma não tão drástica, segurar um pouco a atuação política dos ministros, né? Uma atuação assim muito mais protagonista do que o poder judiciário deveria ser, né? Eles tomam muito a iniciativa quando, na verdade, o judiciário age mais por provocação. Obviamente, isso aqui é apenas uma forma de negociar com o STF. Para mim, o melhor é que isso aqui fosse aprovado e aí a gente esperasse para ver se o STF iria aceitar, iria declarar isso inconstitucional, sabe-se lá qual medida eles tomariam para reverter esse cenário, né? E caso não fizessem nada, as PECs fossem aprovadas e não tivesse declaração de inconstitucionalidade, nada disso, como que o Congresso iria usar isso aqui? Mas, havendo alguma mudança no clima, na relação entre Congresso e STF, bem provável que essa situação aqui volte a ser engavetada. Agora, é importante frisar, o que está acontecendo no STF aqui, eu não descarto essa possibilidade, é uma forma da corte se blindar contra os problemas relacionados ao Alexandre de Moraes. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Me diga o que você achou dessa briguinha, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.